O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus, para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: deixai as crianças e não as proibais de vir a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu vou querer me deter mais na primeira leitura, mas antes eu quero falar um pouco também do Evangelho. Para quem acompanha, tem acompanhado a missa durante a semana, ontem um fariseu se aproximou de Jesus e perguntou para ele se era permitido uma mulher, um homem, deixar sua esposa por qualquer motivo. E Jesus disse que não pode, uma vez casado, casado para sempre. Quando termina esse evangelho, de repente vem esse monte de crianças em busca de Jesus. Os discípulos não queriam que as crianças se aproximassem de Jesus. Jesus os repreende. E aí Jesus fala: deixai as crianças e não as proibais de vir a mim, porque delas é o reino dos céus. As crianças, elas serão o futuro da igreja. O futuro da igreja está nas mãos das crianças. Então, vocês que são pais, não impeçam as crianças de virem a Jesus. Hoje há uma investida maciça para que os católicos deixem de ser católicos. Isso nós vemos através das mídias, nós vemos através de filmes, nós vemos nas próprias escolas. Antigamente as escolas católicas, elas, por serem católicas, lá se dava catequese. Aquela criança que entrava na escola, elas faziam a primeira comunhão nas escolas católicas, eram crismadas. Quem não era batizada eram batizados. E há uma investida contra a Igreja Católica, ao ponto de que nas próprias escolas hoje está se impedindo até de se falar de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa dessas questões que todas as religiões levam a Deus e que cada um deve ficar no seu quadrado, é preconceito, não se pode ficar falando assim, porque senão os outros de outra religião vão ficar se sentindo discriminados, e as coisas vão seguindo nesse ritmo, ao ponto de que Deus está sendo retirado do coração das crianças. O demônio, ele é esperto. Ele tentou com os adultos, não deu certo. Tentou com os jovens, não deu certo.
Então eles estão indo agora nas crianças. Porque as crianças são mais fáceis, né? A criança, ela, nesta fase de desenvolvimento dela, pelo menos pela psicologia, hoje já se vê isso, que do 0 até os 7 anos de idade é o momento em que se deve incutir no coração da criança tudo aquilo que é referente a Deus, a doutrina da igreja, os ensinamentos, para que elas possam formar um caráter, uma personalidade católica, para que elas possam crescer conhecendo nosso Senhor. E o que é que está acontecendo hoje? Está se tirando. Uma criança um dia se aproximou da mãe dela e disse o seguinte: mãe, Deus não existe. Uma criança de 8 anos. E a mãe, o que, minha filha? Deus existe. Não, lá na escola nós aprendemos que Deus não existe. Na escola nós aprendemos. Os nossos professores, aqui eu não quero dizer que são todos. Graças a Deus nós temos bons professores. Mas há uma investida para que as crianças não cheguem a Deus. E Jesus está dizendo no Evangelho: não impeçais que as crianças venham a mim. Os pais hoje precisam, vocês necessitam observar o que estão ensinando para os seus filhos. Toda vez que seus filhos chegarem em casa das escolas, desde as criancinhas até aquelas que já estão numa idade aí, que já conseguem entender muito bem as coisas, vocês precisam observar. Fala assim para o seu filho: filho, o que foi que ensinaram para você hoje na escola? Vocês aprenderam o quê? O que foi que ensinou? Ideologia de gênero? É isso? Que Deus não existe? Mas que as crianças precisam entrar nesse aspecto muito cultural, da cultura indígena. E aí, nessa tal cultura indígena, vai se introduzindo os deuses indígenas. E o Deus católico vai se deixando de lado. Aí chega o ponto que quando vocês observam, o seu filho não quer mais rezar, não acredita mais em Deus. E isso pode ter acontecido na escola, nos filmes, nos desenhos animados que eles assistem. Tirando agora das crianças, vamos para o adulto. Esses dias eu estava falando, não sei para quem. Eu fui pregar um encontro, um retiro inaciano, lá em Belo Horizonte, numa cidade bem próxima de BH. E o rapaz que foi comigo, ele foi um membro da Canção Nova. Ele até estudou no seminário, tudo. Foi seminarista e ele saiu. Hoje ele é bem casado, uma boa esposa, tudo. Aí eu perguntei para ele: me diga uma coisa, quantos filhos sua mãe teve? Ele falou lá.
quantos irmãos você tem? Ele disse. Aí ele disse assim: padre, eu tenho um irmão que agora ele dá aula na universidade na China. Ele é professor na China, um brasileiro. E não é numa escolinha qualquer, não. É na universidade. Aí ele disse assim: padre, o meu irmão lá na China, ele é tido assim como se fosse um rei, porque um professor de uma universidade na China é visto dessa forma. Aí ele disse: padre, o meu irmão, ele era católico, era católico. Ele trabalhava na igreja, no grupo jovem, foi coroinha. Aí ele foi estudar em uma das universidades lá de Belo Horizonte. Aí disse que ele começou a tirar notas boas, excelentes notas. E lá tinha uma aula que dava-se também de língua do mandarim, que é a língua chinesa. E ele começou a se empenhar no estudo do mandarim. Estudava. Porque ele queria ir para a China. A partir do momento que ele estudou o mandarim, ele quis ir para a China. Então ele se empenhou, disse que ele passava o dia todo estudando o mandarim. Depois de 5 anos, ele estava falando fluente. Terminou a faculdade, mandou uma carta lá para a China, Hong Kong, né? Acho que é Hong Kong, e pedindo se ele poderia lecionar lá. Então foram ver que peça rara era essa, né? Um cara muito bom, bem formado, e ele precisava ser fluente na língua, e perceberam que ele era fluente na língua. E ele foi admitido com uma condição. Assim falava esse rapaz para mim. Ele tinha que escrever a próprio punho que ele renunciaria a Jesus Cristo, à igreja, a Deus, e iria servir ao chefão de lá. E ele assinou. Hoje ele é um ateu declarado. Não acredita em Deus. Não quer saber de Deus. A mãe dele, muito católica, quando ele vem aqui no Brasil, a mãe dele não entende muito disso. Aí ele vai na igreja com a mãe, mas ele não acredita mais em nada. A escola, a faculdade, tirou Deus do coração daquele rapaz. Hoje, para se ir na escola, tem que se pensar 10.000 vezes. Não estou dizendo que não é para estudar, não, viu? Não é isso que eu estou dizendo. Não, agora, não estou falando isso. Eu estou falando que é preciso saber escolher qual a escola, qual a universidade que eu vou, a faculdade que eu vou. Porque uma coisa é certa, se entra católico e sai ateu, se entra católico e sai ateu, e aqui eu estou falando de uma grande maioria, não estou dizendo que são todos, é uma lavagem cerebral em cima dos ensinamentos que vão contra a Igreja Católica.
A primeira coisa quando um rapaz e uma moça entra hoje numa faculdade, os professores já começam a dar uma zoiada assim. E através das perguntas que são feitas, eles vão percebendo quem é católico e quem não é católico. E quando sabem que aquela pessoa é católica, aí começa a investida em cima daquele dali. E vai. E aí se pega os escritores, que são os filósofos ateus, e através desses filósofos ateus, começam através de uma lógica, que eu digo assim, que é uma lógica diabólica, conseguem fazer a cabeça dos estudantes, quer sejam crianças, quer sejam adultos. É por isso que o filho de vocês, que entrou lá na faculdade, agora eles não querem ir mais na missa. E ficam dizendo, vocês são os alienados. O que essa igreja católica fez no passado, matou muita gente. A Inquisição, tudo ensinado fora do contexto. Tudo ensinado fora do contexto. Que a Idade Média é a idade das... De quê? Trevas. Tá vendo como vocês estão sabendo? Das trevas. Como que a Idade Média é a idade das trevas, se a Idade Média foi a idade onde a Igreja Católica teve mais santos? Como? O Renascimento, que vem com essa história, né? Porque o Renascimento, por que fala Renascimento? É um novo nascimento a partir do paganismo. Deus é tirado do centro e se coloca o homem. O homem agora é dono de si. Não te servirei. Quem foi que falou assim? Não te servirei? O diabo. O demônio falou isso. Não te servirei. Hoje nas escolas é isso que está sendo anunciado e proclamado. Não te servirei. E aí as pessoas saem de lá assim. O pensamento marxista é o que mais tem tomado conta. Ainda mais que Marx dizia assim que a religião é o que do povo? O ópio do povo, né? O ópio é uma droga. Deixa a pessoa loucona. Na Igreja Católica deixa a pessoa louca, doida. É o ópio do povo. Como que a Igreja Católica é o ópio do povo? Como que a Igreja Católica não deixa o homem ser livre? Mas em que consiste a liberdade? A liberdade ela vai consistir no homem optar pelo bem ou pelo mal, pelo certo ou pelo errado. E optando pelo certo ou pelo errado, tanto por um lado como pelo outro, cada um vai arcar com as suas consequências. Eis que te dou, te apresento a bênção e a maldição. Se vocês optarem pelas bênçãos, vai acontecer isso de bom na tua vida. Se você optar pela maldição, vai acontecer isso e isso também na tua vida. Só que esses filósofos ateus, eles dizem que a liberdade está em o homem fazer da vida dele o que ele quiser. E aí eles colocam o prazer acima de tudo.
O homem é livre para fazer o que quiser. O homem é livre, sim, para adorar, bendizer e glorificar o Deus único e verdadeiro. Deus deu essa liberdade para o homem. Mas o homem rebelde que não quer saber de Deus, que se colocou no centro da vida, está dizendo: não te servirei. Você fica aí, nada de igreja, essas coisas não existem, é coisas da cabeça do homem. E aí o que é que está acontecendo com o ser humano? Quanto mais o ser humano se afasta de Deus, mais animal ele fica. O homem está virando animal, mas animal irracional. Você entra no YouTube, aí você vê. As pessoas que não adoram a Deus, elas elas perdem a cabeça, elas perdem a inteligência. Aí elas agem como animal. Aí você encontra uma mulher andando como uma cadela, com uma corrente no pescoço, e o noivo dela ela conduzindo e ela dizendo: au, 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 au. E ela dizendo agora que ela é uma cadela. Oh, foi uma cadela que pariu ela? Uma cachorra que pariu ela? Para ela ter virado uma cachorra agora? Olha a condição que o homem está. Bem, quem deu a luz para mim chama-se Maria de Lourdes. Ela tem 88 anos, ela fez na semana passada. Eu sou um ser humano, eu não sou um animal. Eu sou um ser humano. Aí o animal está em alta agora. Se dá mais valor a um animal do que a um ser humano. Um animal dá para dar uma luz. Então, a fêmea lá, ela pode até morrer. Então, vamos fazer de tudo para que a cadela não morra e nem o filhote. Quando chega o ser humano, mata. Mata. Você mata um ser humano até os 3 meses, depois vai para os 5 meses, até os 9 meses. Elimina. Elimina. O animal, a preservação dos animais. Não se preserva o ser humano, se preserva o animal. Um homem sem Deus. E acham que são inteligentes. E vieram tudo da faculdade, estudaram. Quanto mais estuda, mais burro fica. Mas animal fica. Um homem sem Deus. Não impeçais que os meus filhos venham a mim. E estão impedindo. O homem está perdendo o conhecimento. O ser humano está se acabando e eles não estão observando. Imagine um homem lá casou com uma árvore. Meu Deus, casar com uma árvore. Eu te recebo árvore como a minha esposa e te prometo ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, por todos os dias da nossa vida.
Agora a árvore, agora mande ela falar, não fala nada. E as coisas, elas vão entrando assim, bem sutil, né? De forma bem sutil. E as pessoas vão, de primeira mão, é um impacto grande. Depois, água mole em pedra dura, tanto bate, até que vira um animal. Deixa de... Já não usa mais a inteligência. Deus deu a inteligência. Deus nos deu sabedoria. Aonde nós vamos parar? Como vai ser a sociedade do futuro? Se as nossas crianças hoje estão sendo impedidas de conhecer a Deus, porque quanto mais nós amamos a Deus, mais humano nós nos tornamos. Como é que vai no futuro? O que vai ser do futuro? O futuro da sociedade, o futuro da igreja. O que será do futuro, do nosso futuro? E aí uma confusão. Esses dias eu vi numa reportagem um rapaz que ele dizia o seguinte: olha, porque vai perguntar se a pessoa ama a Deus, se conhece. Não, não conhece a Deus, Deus não existe. E por Deus não existir, ele diz assim: eu sou tudo. Aí tem um nome ali que é meio esquisito, que eu não vou nem falar aqui, que é um nome muito vulgar, que ele dá esse nome, né? Então ele é assim: hoje se eu achar que eu sou um homem hoje. Se agora de repente eu sou uma mulher. Aí de repente eu não sou nada. De repente eu sou os dois, eu gosto dos dois. Vai do momento. Perdeu a identidade. Realmente ele não é mais nada. Não é mais nada. Então, eu chego assim, olha, eu estou lá num banheiro lá, eu digo assim, eu quero ver as mulheres lá dentro do banheiro. Aí eu chego lá, eu sou uma mulher. Eu passo a ser mulher agora. E você é obrigado a ter que me achar que eu sou uma mulher. Aí me dá um nó na minha cabeça, porque eu estou vendo um homem. Mas ele está dizendo que ele é uma mulher. E eu tenho que dizer que ele é uma mulher, embora eu esteja vendo um homem. Os meus olhos veem um homem, mas na minha cabeça eu tenho que dizer que é uma mulher. Que coisa doida na minha... Eu estou doido. Eu estou ficando doido. Aí já tem outro que diz que é um cachorro. Aí eu estou vendo lá um ser humano, ele uau, 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 uau. Como é seu nome? Uau, 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 uau. Que doideira. Que mundo louco. Que mundo doido. E eu pensava que eu não ia ver tanta loucura, e eu estou vendo só loucura. Estão ficando tudo doido, porque abandonaram a Deus. Deus dá para nós a nossa identidade. Eu os fiz homem e mulher. Deus dá a identidade. O homem sem Deus, não. Ele não tem identidade. Ele é o que ele pensa. O que é a verdade? A verdade é aquilo que eu olho e eu vejo, e ela vai de acordo com a minha inteligência. Isso aqui é um microfone. Por que é um microfone? É um aparelho, olha a inteligência, é um aparelho usado para amplificar a voz. O aparelho que é usado para amplificar a voz é o quê? Microfone. Aí o cara diz, não, isso aqui não é um microfone. Isso aqui é uma bicicleta. Não, eu estou dizendo,
Eu estou dizendo que é uma bicicleta. Você não tem que achar nada. Porque se eu estou dizendo que é uma bicicleta, você não pode dizer que é um microfone. Mas, rapaz, é um microfone. É uma bicicleta. Aí eu vou fazer agora. Então vamos filosofar. Vamos. Então vamos filosofar. Vamos chegar à verdade, então. A verdade é essa. Então lá. Uma bicicleta tem guidão. Tem guidão aqui? Não. Então, o microfone, tem vários tipos de microfone. Tem uns que tem um cabo que vai até a caixa que amplifica. Esse aqui tem? Tem. Uma bicicleta tem pneu. Isso aqui tem um pneu? Não. Bem, se não tem guidão e não tem pneu, não é uma bicicleta. Mas se tem o amplificador e tem tudo que é um microfone, é uma bicicleta em ponto final. E vai ser uma bicicleta. É assim que os caras estão fazendo hoje. Quando eles veem que eles são derrubados, na verdade, eles ficam com raiva e vão embora. Porque a verdade não se questiona. Você pode questionar uma mentira, mas questionar uma verdade, como é que você vai questionar uma verdade? Questione que isso aqui não é uma rosa. Não, isso aqui não é uma rosa, não, por causa disso, porque eu estou dizendo que não é uma rosa, porque não, mas não diz por que não é, porque não tem como dizer que isso aqui não seja uma rosa. E é assim que está hoje. Você encontra um ser humano, um homem, aí você olha para ele e diz: oi, João. Não, é Joana. Rapaz, é João. É Joana. Então você quer me convencer que você não é João? Sim, é porque eu sou Joana. Então tá bom, deixa eu olhar para você. Eu vou perguntar uma coisa. Aí dentro tem útero? Tem útero aí dentro? Não. Então você é João. Não é Joana. Mas eu sou Joana. Você vai questionar a verdade? Eu estou ficando doido. Porque hoje eu já não sei mais. Eu vejo as coisas e estão dizendo que não é, embora seja. Aí eu estou ficando doido. Jesus me leva? Porque eu não quero morrer doido, não. Eu quero morrer com a cabeça sã. Como vai se questionar a verdade? Tudo é visto de acordo com o que eu penso. Então, eu penso agora que eu sou um jacaré. Aí eu ando agora pela rua. Começa, jacaré. Eu sou um jacaré. Rapaz, você é um jacaré. Cadê seu rabo? É por isso que Jesus fala que ele é a verdade. A mentira vem do maligno. O demônio é que mente. Ele é o pai da mentira. Jesus diz lá no capítulo 8 do Evangelho de São João. Hoje as pessoas querem viver a mentira. Elas querem viver na mentira, elas não querem viver na verdade. Hoje a mentira é que a beleza, o belo é feio. Hoje é essa. Então as pessoas estão ficando feias e achando que estão bonitas, elas estão ficando feias e elas estão dizendo que estão bonitas.
Aí coloca aquele monte de negócio assim, pega o lado, puxa para cima, aí fica falando assim, aquele negócio assim, ó. Aí você, e ela tá se achando bonita, ela tá feia. Umas pessoas bonitas, muito bonitas, que agora vai, puxa para cá, para lá, para baixo, para cima, e aí vai, aí tá se achando feia. Você era linda, você ficou feia, mas você está se achando bonita, então ande nessa mentira, se achando que você é bonita, mas você é feia. Você ficou feia. Mas todo mundo está fazendo. Olha, vocês me dão o endereço do todo mundo, que eu preciso saber onde é que ele mora, que eu preciso levar Jesus para ele, para ver se ele muda. Aí quando todo mundo mudar, aí todo mundo vai ser. Vocês já viram que hoje é assim? As pessoas, elas não têm capacidade de elas serem elas. Elas são o que a moda está dizendo. A moda hoje diz o quê? Que você tem que colocar o braço esquerdo e pintar ele todo. Começou pelo braço esquerdo. Aí começaram a tatuar o braço esquerdo. Aí você vê o pessoal tudo andando tatuado assim, ó. Até gente da minha cor que não aparece nada está tatuando. Tá lá, não aparece nada, está lá, tudo com o esquerdo. Olha, gente, é para tatuar o esquerdo, viu? Aí todo mundo com o esquerdo. Olha, agora é o direito. Aí todo mundo direito. Por quê? Porque aquele jogador de futebol que é o meu ídolo, né? Ainda mais que é ídolo, né? Não é o meu Deus, é o ídolo mesmo. Ele fez, aí eu faço também. Eu não tenho, a pessoa hoje, ela não tem a capacidade de pensar e dizer assim, não, para que eu vou pintar? Só porque ele pintou? Vou tatuar só porque ele tatuou? Não, meu corpo vai ficar assim. Não, é porque todo mundo está fazendo. E ainda mais quem manda no Brasil, que é a Globo. Tudo na Globo. A Globo é ela que diz. A Globo diz o número de filhos que vocês devem ter. 2. Aí todo mundo agora é só 2 filhos, só 2 filhos, só 2 filhos. Uma emissora ateia dita para os cristãos o que eles devem ser. Deus diz que deve ser assim, a deusa Globo diz que deve ser assim. Então se opta pela deusa Globo. E todo mundo, aí acabam fazendo o que a Globo faz e não o que Deus pede. Hoje as pessoas estão medindo os pecados dela não pela lei divina, mas pela lei civil. É a lei civil que diz se você está certo ou está errado. Só que se a lei civil, ela não se baseia na lei divina, ela se torna uma lei pagã. Estão vendo que situação nós estamos? Quem é que manda em você? É Deus ou o mundo? Quem manda? Cabelo azul, todo mundo de cabelo azul. Aí todo mundo pintando cabelo azul. É um desgosto. O ser humano se desgostou de si. Então Deus dá um cabelo castanho e diz, não, eu vou pintar de verde. Mas ele não está pintando de verde porque ele acha que deve ser verde. Ele está pintando de verde porque ele está vendo todo mundo pintando de verde. Agora colorido. Aí todo mundo colorido.
Porque ninguém quer ser diferente do outro. Porque se você for diferente, eles vão malhar você. É a maioria malhando você. Então, para você não ser malhado pela maioria, aí você faz igual a ele. Porque você não tem coragem de andar na rua com seu cabelo castanho. Porque você sabe que seus amigos vão chamar você disso, vão chamar você daquilo. Então, você pinta também igual a ele. Aí você entra no mesmo nível. Ninguém vai brigar com você. Essa paradinha que eu dou é sempre para vocês pensarem. Sabe por que é que eu dou uma paradinha para pensar? Porque hoje ninguém pensa mais. Vou dar um exemplo. Veja um filme antigo e veja um filme novo. Os filmes novos é assim, as imagens são rápidas, as falas são rápidas. Você não tem tempo para pensar. Aquelas imagens, tudo rapidinho, você não pensa. Agora pega um filme antigo. As imagens vamos dizer assim, que a rotação é a rotação normal. Por exemplo, eu falo aqui com você, você dá tempo de você pensar, aí você fala comigo e eu penso também. Eu penso no que você está falando para eu poder dar uma resposta. Hoje tá tudo acelerado, que você não tem nem paciência de ouvir um áudio na rotação normal. Você já coloca assim. Você não tem paciência de ouvir uma. Você coloca no 2. Por quê? Você não tem tempo. O mundo está assim, ó. O mundo está. Ninguém pensa mais. Você faz o que todo mundo está fazendo e você não pensa, você não tem o direito mais de dizer assim, epa, para o mundo que eu quero descer. Não, você vai. É um mundo sem Deus. O homem está se perdendo. Está se matando, está se autodestruindo e ele não percebe. Estão se achando os donos da sabedoria. Quem deu a inteligência ao homem para ele poder fazer as coisas foi Deus, e ele está dizendo, não fui eu mesmo. Não te servirei. E qual é o fruto de tudo isso? A perdição, a perda da alma. A perda da alma. A tua alma, ela é preciosa. Você não pode permitir que você se perca, que a sua alma se perca. Você e eu precisamos nos salvar. E só quem pode nos salvar é Jesus Cristo. Hoje de manhã eu estava vindo, hoje não, ontem, né? Quando eu estava vindo para cá, fiquei de Cachoeira Paulista para Guarulhos, São Paulo, dá mais ou menos umas 2h30 de carro. Então, eu e Vanúzia, nós saímos de lá de madrugada, né? Saímos por volta de 4h da manhã. E sempre que eu passo em frente a um motel, eu faço assim. Como se dissesse assim, Deus, dá um jeito. 4h30 da manhã, eu ia passando o primeiro motel entre Cachoeira Paulista e Lorena. Já é ali em Lorena. A Vanúzia não viu, não. Aí eu olhei assim, uma picape entrando no motel. Eu disse, mais um indo para a perdição. Às 4h30 da manhã. Aquele homem ali pode ser um homem casado, que tem uma família. Está largando a esposa. Ou está caminhando somente do prazer, pelo prazer. Aí o prazer agora está no auge.
Porque o prazer sexual, o apetite sexual é gostoso demais, é bom demais. É bom demais. Eu nunca tive relação sexual, não. Mas, nossa, deve ser bom demais. Quando é feito sem Deus, aí a coisa é tão insaciável que o homem começa a criar. Porque a forma como Deus criou homem e mulher, parece que, eu não entendo, né? Eu não sou casado, eu não entendo. Parece que fica monótono. Aí tem que inventar. Aí o casal sem Deus começa a inventar. Aí eles vão saindo do processo natural e vão no processo antinatural. Aí inventa uma coisinha aqui, inventa outra coisinha lá. Aí faz a mulher lá ficar de um jeito que Deus não gosta. E aí parece que vai inventando, aí já inventaram tantas coisas com os dois, que aí o esposo ou a esposa diz assim: bem, eu estava assistindo um filme, olha, mas não leva a mal não, viu? Eu só quero que você entenda. Nossa, eu achei tão bonito. Era 3 pessoas. O que você acha? 3. Aí vai para 4. Não sei como é que é 4. Se dá, não sei. Mas está no 4. Agora tem o trisal. Casal, trisal. Casal 2, trisal 3. Está partindo para 3. Isso é orgia. Um homem sem Deus parte para a orgia. E aí, a coisa vai ficando cada vez pior. Aí começa, como diz na carta aos Romanos, que os homens abandonaram a Deus ao ponto de eles começarem a fazer homem com homem e mulher com mulher. Está na carta aos Romanos isso. O capítulo 1. Que o homem abandonou a Deus e começou a fazer o que é natural, começou a fazer contra a natureza. E isso tudo, filme, mídia, tá aí tudo dizendo, ó. Aí no começo todo mundo fica, nossa, que loucura! Aí ó, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, até que vai se tornando normal. O prazer sexual tem um objetivo. O homem se une com uma mulher para dar bebês para Deus, filhos para Deus. Só que esse de se unir o homem com a mulher, aí tem esse tal prazer que é, rapaz, esse negócio é bom demais, né? Mas só pode entre um homem e uma mulher casada. Na igreja. Fechadura só abre a porta com a chave. Se você colocar uma chave com uma chave, não abre porta. E fechadura com fechadura não abre porta. Só chave com fechadura. Estou querendo com chave, chave com chave, fechadura com fechadura, não dá certo. Nem animal faz assim. Aí já estão partindo, porque já não querem mais saber de Deus, estão partindo agora para os animais. Isso se chama bestialidade, está começando. Aí sabe como é que as coisas estão entrando sutil no mundo da internet? Você encontra uma mulher
beijando um cachorro. Aí o cachorro vai lambendo a boca. Um homem vai deixando o cachorro lamber. E nessa de lambição, ai, 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 ai. Estou parando para vocês pensarem. Porque a velocidade dos filmes e da televisão e tudo não está fazendo com que vocês pensem. Aí colocam aquela musiquinha lá no fundo, aquela musiquinha bem melancólica, que mexe com o seu sentimento. Aí vai lá dizendo, nossa, tadinho do cachorro. Aquela musiquinha, assim a pessoa vai. E de repente... Nós somos católicos. Se os pagãos querem viver assim, nós católicos não. Na Igreja Católica isso não é permitido. Ah, você está falando assim, mas e aquele padre? Problema ele vai pagar diante de Deus. Mas eu não vou colocar o modelo daquele padre como se fosse o modelo de Jesus Cristo. Ele não é o modelo de Jesus Cristo. Eu não vou justificar o erro daquele padre para dizer agora, e porque eu quero viver daquele jeito, aí eu justifico no erro daquele padre. Vai você e ele para o inferno um dia. Eu gosto quando vocês ficam quietos assim, porque está todo mundo pensando. Está todo mundo pensando. Obrigado, Senhor, está todo mundo pensando. Tem ninguém distraído, ó. Até aquela menina ali que está mexendo ali com o até ela está pensando, está assim, está pensando. Está entrando na cabeça. É igual a criança. Você vê a criança brincando, correndo para lá e para cá. Aí quando chega em casa, aí diz, mamãe, a senhora não escutou o que o padre falou, não? É assim a criança. Pensando. Nós não somos conduzidos pela Globo, não é a Globo que manda. Quem manda em nós é Deus. A Globo não nasceu ele não veio do céu, não nasceu da Virgem Maria. Não padeceu sob Pôncio Pilatos, não morreu e ao terceiro dia ressuscitou e não voltou ao céu. Então, se ela não é parâmetro para dizer na minha vida o que é que eu devo ser. O que eu devo ser está revelado nas Sagradas Escrituras, está na doutrina da igreja, é ali que está. Doa a quem doer, mesmo que para mim, nossa, eu queria, mas não, Deus não quer, Deus não quer. Quem irá se salvar? Ontem Pedro perguntou. Então é difícil ao homem se salvar, e Jesus disse, para Deus nada é impossível. Vou terminar agora, viu? O aborto. Eu falei lá, mas vou dar uma enfeitadinha agora. O aborto. O mandamento é não matarás. Jesus não disse, Deus não disse assim, não matarás. Mas você só não pode matar até certa idade. Dessa idade para trás você pode matar. Da idade para cima você não pode. Não matarás. O Salmo 138 diz assim, antes de eu ter nascido, o Senhor já me conhecia e tal. Isso aqui é Jeremias. Mas no Salmo 138 vai completar dizendo assim, tu me tecestes no seio materno.
quando eu fui concebido no seio materno, o Senhor foi me tecendo. Ele foi me formando. Daquele óvulo, ele deu vida, ele deu uma alma, e a partir daquele óvulo ele vai se desenvolvendo, até o 9º mês sair. Aí ele sai do ventre da mãe, aí aparece essa beleza, essa fofura que está aqui diante de vocês. Olha só, dá uma olhada para essa fofura aqui, ó. Ai, que linda. E mesmo que vocês dissessem, você é feio pra caramba, não importa. Diante de Deus eu sou uma obra de arte. A única. Vê se tem outro José Augusto igual a mim. Tem? Não tem, sou eu, cara. Eu sou demais. Eu sou o único. Eu fui sendo formado. Já pensou se minha mãe dissesse assim, não, tem só uma semana, não tem vida. Ah, joga isso fora. Toma uma pílula do dia seguinte. Aí essa fofura que está aqui diante de vocês não iam ver. Mas graças a Deus a minha mãe, ó, me concebeu. Eu fui concebido e ela, ó. Aí, ó, olha a fofura que está diante de vocês. Olha só. Meu Deus do céu. Eu sou demais. E eu não estou sendo narcisista, não. É que eu sou mesmo. Agora cada um fale de si. Você também, você é uma fofura. Você é único. Aí agora estão dizendo assim, não, até 6 meses, 3 meses, não é nada. Tira, enfia lá um negócio, pega aquela torqueza e arranca. Arranca. Faz o contrário. Coloca a torqueza no teu pescoço e mata você. E deixa ele se desenvolver, que ele tem direito a nascer. É inconcebível um católico chegar e dizer, eu concordo com isso. Os pagãos, sim. Os que não conhecem a Deus, tudo bem. Mas um católico dizer, eu concordo. Ah, mas a menina foi violentada, então pode matar. Criança não tem culpa de nada. De tudo Deus tira um bem. Quem sabe que aquela criança que veio de uma violência, no futuro, quem sabe se ela não será aquela que irá cuidar daquela mãe na velhice, né? Isso aí não sei não. Quem sabe? Mas arranca, mata. E eu não sei como é que uma mulher dessa, depois ela consegue ficar com a consciência limpa. Assassina. Matou aquela criança e está dizendo que está em paz. Não está. Essas mulheres que fazem isso e homens que cooperam, durante a noite eles têm sonhos terríveis. Tem uns que ouvem gritos. Aí sabe o que é que eles fazem? Colocam o fone no ouvido bem alto para não ouvir. É por isso que você vê essas motos aí pela rua. O cara lá em cima fazendo barulho para não pensar. Fazendo barulho para não se encontrar consigo mesmo. O cara dentro de um carro com um som alto, que quem está de fora já está as mãos no ouvido. Eu não sei como é que ele consegue ficar dentro daquele carro ouvindo. Aí Vanúzia diz assim para mim, padre, é porque ele já está surdo. Ele nem sabe, é por isso que ele está tão alto, que ele nem sabe que ele está surdo mais. Aí o ser humano, para não se encontrar consigo mesmo, ele faz barulho, 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 o dia todo barulho, 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 porque no silêncio, olha só, no silêncio,
começa a vir. Eu fiz aquilo de errado. Eu saí com meu namorado e fiz coisa que não devia. Eu estou grávida. Eu briguei com a minha mãe. Faltei o respeito com a minha mãe. Aí o homem se encontra consigo mesmo. E quando ele se encontra consigo mesmo, ele se converte. Ele diz, não, eu não quero isso mais para mim. Aí vai para o confessionário atrás de um padre. Mas nessa barulheira... faz barulho mesmo para você não se encontrar consigo e não se converter. Faz barulho. Aí, ó. Um dia eu fui descobrir que as motos ficam assim porque os caras que fazem, né? Porque você compra a moto silenciosa. Aí eles tiram um negócio lá para fazer barulho, ó. Aí, a mostrar para todo mundo, aí, ó, não sei o quê. E não ter tempo de pensar. Porque o silêncio faz barulho. Aí, ó. O silêncio faz um barulho interno. O barulho externo é para tentar abafar o grito que está aqui dentro. Não impeçais os meus filhos de virem a mim. Vocês entenderam? Então pronto, agora nós podemos continuar a missa. Agora nós ouvimos. Não aguento esse barulho, vou voltar para a Cachoeira Paulista, que lá, pelo menos lá em cima tem silêncio. A pessoa, quando ela está sem Deus, quando ela está numa vida de pecado, numa vida errada, na hora que ela coloca a cabeça no travesseiro, aí o silêncio começa a falar. Aí ela está tão atormentada que, em vez de ela sonhar com os anjos, elas sonham com os demônios. Aí elas têm pesadelo. Quem tem a paz em Deus não tem pesadelo. Não vai ter. Mas quem não tem, quando dorme, aí acorda, assim. Aí ela fica até aliviada. Ufa! Mas quem tem um coração em Deus, dorme e acorda em paz. Eu duvido que uma pessoa que está dizendo que ela é um jacaré, ela tenha paz no coração. Eu duvido. E ficam impondo, né? Aí as leis vão beneficiando o jacaré e não a pessoa. Vocês estão entendendo, né? O que eu estou dizendo? Não dá B.O.? Aí a lei beneficia o jacaré. E o jacaré está tudo gritando. E quando você fala alguma coisa, o jacaré vai lá e engole você. Aí está todo mundo murchando, porque eles é que têm que falar. Eles têm que gritar. Eles têm que pegar as avenidas da Avenida Paulista e encher de jacarés. Para todo mundo ver os jacarés fazendo um monte de coisa lá, fazendo um monte de aberração, porque eles têm que gritar, gritar. Porque na hora que eles silenciam, eles veem que ele não é um jacaré, ele é um José, mas ele não quer ser José, ele grita, jacaré, e não fala com ele, jacaré,
você é José. É jacaré. Não tem paz no coração. Eles só vão ter paz no coração quando ele disser assim: eu sou José. Aí vai ter paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a sua mãe Maria Santíssima.